e produtividade. Olá, Reinaldo, boa noite. Olá, Haroldo, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito prazer ter você aqui conosco, Reinaldo, compartilhando conosco conhecimento para as pessoas, principalmente, que buscam um crescimento profissional. Você está falando de onde, Reinaldo? Brasília. Opa! Brasília, onde eu moro há 58 anos. 58 anos em Brasília. Basicamente, você fundou Brasília, então, não é, Reinaldo? Quase. Tá, eu estou falando aqui do ABC Paulista, São Caetano do Sul, onde eu resido desde 1997, né? Eu sou de João Pessoa, Paraíba, mas vim para cá em 97, passei 11 anos ainda na Bahia, e estou fazendo essas lives sempre com pessoas especialistas como você, e pessoas a quem o Brasil tem muito que agradecer pelo trabalho imenso que vocês fizeram, todos que estiveram aqui nas nossas lives, e outros que virão pela frente. Então, eu queria, desde já, Reinaldo, agradecer a todo o seu serviço prestado. Eu sei que você hoje está aposentado, né, do governo, mas você continua na ativa. Mas eu queria já começar a live agradecendo em muito tudo que você fez pelo nosso país, junto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado. Agora, eu tenho uma curiosidade, como é que você foi parar no governo federal, Reinaldo? Bom, como você me mostrou, eu sou arquiteto, formado pela Universidade de Brasília, e eu entrei no serviço público num órgão do MEC, que não existe mais, mas que foi encarregado de todo o programa de construção dos campi universitários. Okay. Na década de 70, a maioria dos campi estavam espalhados pelas cidades. Okay. E havia um propósito de governo de reunir tudo em campi, né? Então, eu chamo o momento das vacas obesas, e não faltava dinheiro, era muito dinheiro. E ali, eu acabei enveredando pela área de planejamento. Depois, no início da década de 80, fui convidado para Digibras para chefiar a área de planejamento, fazendo o link entre a linguagem do governo federal e a linguagem do setor privado, em planejamento. E depois fui para a Secretaria de Tecnologia Industrial, onde eu trabalhei com o professor Vargas, e fui até 90, quando acabou o Ministério, acabou a STI, e aí então eu fui para a área de Ciência e Tecnologia, no início da década de 90. Ok, início da década de 90. Agora, como é que nasceu a ideia desse Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, Ferraz? O PBQP, ele é fruto de uma mudança na política industrial brasileira. O Brasil vinha de uma trajetória, desde Getúlio Vargas, de um programa de substituição de importações, fomentando a custa de muitos incentivos a indústria brasileira, né? Mas esse modelo já entre os anos 73 e 79, que foram os dois grandes choques do petróleo, já estava esgotado, né? Então era um processo que já não dava mais os frutos que deu no período anterior, né? O auge foi na época da guerra, quando o Brasil conseguiu conquistar a siderúrgica nacional, né? O início dos anos 50, a implantação da Petrobras, mas já nos anos 70 já não dava mais. Certo. Quando o governo Collor entrou com um discurso de exposição do país à competição internacional, abrir a economia, e usou uma frase lapidar: os nossos carros são as carroças. E aquilo essa pegou. Frase ficou na história. Ficou a história que acabou sendo um mote disso tudo. Bem, eu tenho um slide que mostra bem isso. Se você puder mostrar. Opa, vamos lá. Vamos a mostrar política aqui. Industrial e de comércio exterior. Vá adiantando um pouquinho aqui enquanto eu compartilho a tela, mas você pode ficar à vontade para falar um pouco mais, inclusive, como é que você entrou, né, nesse Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade? Foi iniciativa sua? Você foi convidado? Não, eu estava
no Ministério da Ciência e Tecnologia, que na época, no governo Collor, passou a ser Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Então foi quando o governo lançou a política industrial de comércio exterior com algumas vertentes, né? Pode ir passando. Um momentinho só. Isso daí. Então você tinha os instrumentos, uma política de financiamento, uma política de exportação, uma política de importação e o uso do poder de compra do Estado. E quais os mecanismos que foram criados para essa política industrial? O Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria, que foi implementado concomitantemente com o PBQP, o Programa de Competitividade Industrial, que não chegou a ser implantado, e o PBQP, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Então, esse foi o arcabouço, né? E os fundamentos da política industrial, o que era? Era partir da substituição de importações para a busca da eficiência e competitividade da indústria. Substituir o processo de implantação da indústria pela busca de qualidade, produtividade e capacitação tecnológica. E o papel do Estado, mudar da proteção, incentivos, financiamento e investimento direto para um processo de articulação, de provimento da infraestrutura e de apoio à capacitação tecnológica da indústria. Esses foram os fundamentos. Então, o que aconteceu? O PBQP foi organizado por um pequeno grupo de trabalho, coordenado pelo José Paulo Silveira, que na época, ele Petrobras, e na época assessorando o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Cada ministério cedeu as pessoas, no caso da Ciência e Tecnologia, eu, e aí nós desenhamos o PBQP. Essa estrutura, ela foi concebida com base numa estrutura anterior, o PROQP, lançado pela Secretaria de Tecnologia Industrial, de onde eu era egresso, em 86. Então, esse PROQP tinha também uma estrutura matricial, era muito semelhante a essa, e o PROQP organizava os instrumentos, excelentes instrumentos que a Secretaria tinha naquela época. E aí, quando foi para discutir a arquitetura do PBQP, eu dei a ideia de reproduzir mais ou menos a estrutura do PROQP. E aí resultou nessa estrutura matricial, que foi a primeira fase, os primeiros 2 anos do PBQP. Então, o que é muito interessante? Primeiro, o programa está pendurado na Presidência da República, dispondo de um comitê nacional, cujo coordenador era o secretário-geral, era o secretário-chefe da Casa Civil. Tinha uma coordenação executiva, onde a Petrobras cedeu muita gente para participar, e aí foram montados programas de conscientização e motivação, métodos de gestão, recursos humanos, serviço tecnológico e articulação institucional. E aí o foco era indústria, administração pública, programas estaduais e outros setores da economia. Isso está bem colocado num livro escrito pelo Valdir Algarte e pela Delma Quintanilha, do ano 2000, e que foi um livro produzido pelo Senai e patrocinado pelo Imertra. Não é um livro de prateleira, mas talvez se encontre na internet. Ok. Agora tivemos depois essa segunda fase, Ferraz. Segunda fase, pois é, o PBQP teve algumas fases. Na segunda fase, a interessante é a criação ele é a mesma estrutura, mas ele aí acrescenta comissões temáticas de consumidores, lideradas pelo IDEC, de indicadores, liderada pelo IPEA, do trabalhador, liderado pelo DIEESE, e uma comissão de combate ao desperdício. Um dos motes do PBQP
era que a indústria desperdiçava, em média, historicamente, 30% de tudo que produzia. Né? Então, dessas comissões temáticas, saíram sugestões de metas e estratégias para a atuação dos comitês gerais e setoriais do PBQP. Ok. Segunda fase está muito bem entendida. Agora, Isso. eu queria que você Aí, o falasse que aconteceu? essa necessidade de um programa dessa envergadura ter algum tipo de fomento, né? Porque Isso, sem exatamente. você O ter fomento, interessante o do programa não PQB anda. o interessante do PBQP é que ele se ancorou em programas existentes. Ele não teve dinheiro novo. Né? Ah, Então, por exemplo, só do lado do Ministério da Ciência e Tecnologia foi mobilizado o programa Tecnologia Industrial Básica, que eu coordenava na época, que abrangia as áreas de metrologia, normalização, qualidade e formação tecnológica, o projeto de especialização em gestão da qualidade, o PEGQ, onde foram formadas as entidades nucleadoras e multiplicadoras, Fundação Vanzolini, Fundação Cristiano Ottoni, IBQN. Depois foi mobilizado o RAI, Programa de Recursos Humanos para Áreas Estratégicas, que fornecia bolsas para a indústria. E depois o PROQP, que foi, como eu disse, forneceu a organização e a estrutura do PBQP. Então, eram recursos existentes, com programas definidos, com recursos alocados, né? E que foi, portanto, um dos fatores de sucesso do PBQP. Ele estava irrigado adequadamente com recursos. foi muito inteligente isso daí, Ferraz. Você já ter aproveitado coisas que já existiam, principalmente aquilo que envolve dinheiro no governo federal, né? Então é muito difícil você conseguir para um programa qualquer dinheiro novo, porque tudo já está basicamente orçado, né? Isso, exatamente. Agora, por exemplo, o programa Tecnologia Industrial Básica, ele é de Sim. 84. Sim. O PEGQ é de 86. O RAI é de 90. O PROQP é de 86. É, Então, quando começa o PBQP, o ProQP foi justamente um pouco daí da raiz do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, como você isso, falou aí há pouco, exatamente. Exatamente. para não criar roda. Então, quando o PBQP começa em 90, esses programas já estavam andando, já estavam produzindo resultados, que Sim, foram incorporados no PBQP. sim. Então, o PEGQ, por exemplo, o PEGQ reuniu 3 entidades nucleadoras, a Fundação Vanzolini, a Fundação Cristiano Ottoni e o IBQN, que, por sua vez, envolveram 12 entidades multiplicadoras, e aí começou um processo de treinamento dirigido à indústria, à média gerência, sugestão, aliás, do Vicente Falcone. O Sim. PLQ foi quem financiou o primeiro livro do Falcone. Ok. Para quem já viu, é aquele Opa, livro de capa cinza com um diamante. esse. Inclusive, eu tenho ele, foi justamente ele que eu me formei como facilitador da Isso. qualidade no início da década de 90, em 1990 mais precisamente, e até hoje eu tenho, para mim, é uma relíquia, esse primeiro livro É, do Falcone, capa cinza, papel couché, então, um livro é excelente, a uma bíblia. primeira literatura brasileira em gestão da qualidade total. Me Né? ajudou bastante esse livro, que eu fui facilitador exclusivo de uma gerência lá da empresa que eu trabalhava, uma empresa de 3.600 funcionários, e eu passei a ser um facilitador exclusivo dessa gerência, e esse livro do Falcone era a minha bíblia. Pois é. Muito bom. Depois ele Agora, escreveu uma segunda versão sim, que, essa, que essa segunda versão, o lançamento dela, eu estava presente lá em Belo Horizonte, inclusive ele fez um lançamento oficial, eu estava presente nesse lançamento, em 92, e coincidentemente, Ferraz, foi justamente o ano que teve o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? aham, Foi justamente quase que no dia do lançamento dessa segunda edição do livro dele, o dia do impeachment do Fernando Collor. esse livro é interessante porque uma pessoa, um amigo do Falcone, falou para ele: ok, Falcone, o seu livro é muito bom,
Mas agora você precisa escrever uma segunda versão com um copo de uísque na mão. E é, portanto, o segundo livro, feito com Certo, um copo de uísque na mão. certo. Agora, Ferraz, quais são, na sua opinião, assim, os fatores essenciais para que um programa desse tenha sucesso, na sua opinião, a sua conclusão? Você mandou um slide aqui para mim, e eu queria que a gente compartilhasse isso daí, que é muito interessante, os Isso. fatores, né, que garantem o sucesso de um programa como esse. Você já apresentou aí as fases, a gente já viu, mas eu acho... Opa, peraí, um momentinho Isso. só. É aquilo, Aqui, né? perdão, aqui, ó, os fatores de É sucesso. aquilo. O programa chegou num momento preciso. A história das carroças, né? Sim, Despertou um frisson assim no meio industrial do Brasil. Então o programa chegou no momento certo. Ele estava no cerne da política pública, né, que foi lançada na época. Era um dos 3 instrumentos dessa política. Depois, um outro fator muitíssimo importante. Saiu o quê? Nada dá certo. Ele foi alçado à presidência da República. Então, ele era coordenado pela presidência da República. E o fato de ter tido aqueles programas de suporte que eu mostrei, recursos disponíveis em plena execução e produzindo resultados. Depois foi conduzido com extremo profissionalismo pela equipe técnica em várias instâncias, né? Toda a coordenação executiva, com o pessoal do governo, pessoal da Petrobras. Eu não vou citar nomes para não me esquecer de algum. As entidades que trabalharam com as nucleadoras, a MCG Qualidade, do Evandro Mirra, do Evandro Milepo, desculpe, né? As Tecpar, do Júlio Félix, tantas outras. Ele mobilizou lideranças públicas e privadas de peso, Gerdau, para ficar num nome emblemático, e foi aceito amplamente pelos diversos segmentos da sociedade. Então, ele tinha todos os ingredientes para dar certo. certo. Nós tivemos também, não é, voltando aqui para a gente, nós tivemos um alinhamento de estrelas nesse início de década. Nós tivemos esse programa brasileiro, inclusive, tendo como sponsor o próprio presidente da República, Fernando Collor de Mello. Tínhamos pessoas como você, como o próprio professor, o próprio Osiris Silva, que estava à frente do Ministério, presidente da Petrobras. Nós tivemos a presença da Dorothea Werneck, que já esteve aqui conosco na live. Tivemos esse trabalho fantástico da Fundação Alberto Vanzolini com a Cristiano Ottoni, no caso da figura do Godoy com o Falcone. E as empresas, queira ou não, procurando cada vez serem mais competitivas, porque o mercado estava aberto de qualquer maneira. Então, teve um boom naquele momento, né, da década, da qualidade, que eu considero que é 90, e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ele era basicamente o nucleador dessas ações, com aval de um governo federal, permeando isso aí para vários estados. Os estados criaram também com a própria Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, que depois se transformou em Fundação Nacional da Qualidade, os prêmios regionais de cada estado, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, eram prêmios muito fortes, que até hoje existem derivações desse prêmio. Então, houve, né, Ferraz, um alinhamento de estrelas naquele momento. Houve, além da Fundação Nacional da Qualidade, que nasceu Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, um Isso. ente privado, né? Foi criado também o IBQP. A ideia Sim. do IBQP, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, na verdade, era criar um instituto voltado para a disseminação das técnicas de produtividade. Isso foi fruto de uma visita ao Japão da Dorothea Werneck, do Zé Paulo Silveira e do Antônio Maciel Neto. Eles vieram com aquela impressão, com aquela ideia de fomentar essa nova vertente da qualidade, né, que é a produtividade, e acabou virando o IBQP, Instituto Brasileiro
da qualidade e produtividade com algum financiamento japonês. E também foi mobilizado para o movimento. Agora, Ferraz, agora vem aquela. Agora eu vou começar a colocar você. Até agora você está nessa tranquilidade, falando dessa história. Agora eu vou começar a encostar você na parede, Ferraz. Porque tem uma pergunta que não quer calar, que eu vou fazer em nome de, talvez, muita gente que vivenciou essa onda, esse movimento fantástico da qualidade na década de 90. Por que é que esse programa já não mais existe? Na sua opinião, e fique livre, fique à vontade para isso. Hoje você é um funcionário aposentado, total liberdade para falar na sua interpretação, não em nome de nenhuma instituição e nem em nome do governo. Agora é o Reinaldo Ferraz, pessoa física, que vai falar para a gente. Sim, sem dúvida. Não, duas coisas. Uma natural e outra nem tanto. O nem tanto é que política pública no Brasil raramente é de longo prazo. Né? Raramente ultrapassa governo. No caso do BBQP, ultrapassou. Foi governo Collor, governo Itamar, e a primeira metade do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, há um processo de esgotamento. A segunda razão é a mesma razão pela qual você não dança mais tchá-tchá-tchá. Aquilo foi da década de 60. O PBQP cumpriu o seu tempo. Cumpriu com a sua missão. Despertou a sociedade. Na época foi desencadeada uma campanha publicitária muito interessante, que o mote era: não compre o produto brasileiro só porque é brasileiro. Compre porque ele é bom mesmo. Sim. E aí tinha calçados, né, os demais segmentos onde o produto brasileiro tinha um diferencial muito grande. Certo. Agora... várias coisas surgiram, por exemplo. Uma das conquistas do PBQP foi ter promovido a modernização do Imetro, do Cometro, né? Cometro, Imetro, Cimetro, em 92. Em 92, na onda do PBQP, o Cometro, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, revê a estrutura do Cimetro, e é onde se cria, né, o Imetro sai da normalização, que é uma atividade voluntária, a BNT é reconhecida como Fórum Nacional de Normalização, né? Destaca-se o papel da metrologia, destaca-se o papel dos programas de avaliação da conformidade, destaca-se o papel dos organismos de certificação, o primeiro deles brasileiro, a Fundação Vanzolini, e aí desencadeia-se todo um processo de normalização. Só por curiosidade, isso está passando por um outro processo de revisão agora, que está em consulta pública, que é o novo modelo regulatório do Imetro, em 2021, imagina. Certo. Mais de 20 anos depois. Certo. Reinaldo, você fez uma comparação aí da dança do tchá-tchá-tchá, eu comparo aí com a seleção nossa de 70, né? Chamado Screte Canarinho, mas nós tivemos uma seleção em 82, que infelizmente nós não fomos campeões mundiais, mas era uma seleção também muito boa, claro que não dá para se comparar a Gerson, Tostão e Pelé, mas tínhamos ali o Falcão, Sócrates, Zico, era uma seleção excelente, né? Outros jogadores. Então tem uma pergunta aqui do Eduardo Guaranha, que é presidente da Academia Brasileira da Qualidade, que está nos apoiando nesse evento. Claro, ele se refere aqui se é possível ter um PBQP2, mas não vamos pensar PBQP2 idêntico, talvez com a mesma profundidade, a mesma capacidade de capilaridade que teve o PBQP, que não é o PBQP. Você acha que é possível ter algum movimento nesse sentido integrado das instituições, a própria Fundação Vanzolini,
a Academia Brasileira da Qualidade e outros organismos, incluindo o governo federal. Eu não falo, quando eu falo governo federal, eu não estou falando do presidente, da figura do presidente, mas eu estou falando do governo federal como Estado. Você acha que é possível termos um segundo movimento nesse sentido, Ferraz? É a pergunta Não aqui do acredito, Eduardo não. Maranhão. Não acredito, não. O PPQP teve o seu tempo. Agora as demandas são outras. A qualidade é como uma moça que veste um vestido de baile muito bonito e fica esplendorosa, e essa nova aparência se chama inovação. A inovação é a qualidade chique. É essa a demanda agora. Certo. E as tecnologias associadas, né? Internet das coisas, indústria 4.0, blockchain, né? Inteligência artificial, né? Realidade aumentada, realidade virtual, enfim. Né? Você tem um conjunto de demandas hoje que visam um salto na qualidade de produtos, serviços, processos e gestão tracionada pelo conceito de inovação. Né? Não apenas tecnológica, inovação em serviços, etc, etc. A outra coisa é que não me parece factível, no dia de hoje, procurar uma liderança nacional como teve na época. Né? Ok. Então, o que acontece? O PBQP, com outras roupagens, com outra arquitetura, com outras linhas, ele vive no movimento Brasil Competitivo, que correspondeu à terceira fase do PBQP, a quarta fase do Quarta PBQP fase. em 2000. Então, a partir de 98, não é isso? O Gerdau propôs ao governo que se constituísse um ente privado capaz de conduzir aquilo que o governo havia conduzido no período anterior. Então, o MBC, Movimento Brasil Competitivo, que está aí, atuante, né, teve uma atuação muito grande em programas estaduais da qualidade, tem programas em andamento no governo federal, né, tem ligações com entidades do exterior, enfim, é um outro momento. A própria Fundação Nacional da Qualidade já reviu N vezes o MEG, o modelo de excelência em gestão, e hoje está aí, é um produto que as empresas podem adotar para buscar novos patamares de excelência em gestão. Então, os frutos já estão funcionando. Eu acredito que não haja mais espaço para um programa como aquele, né? E sim para novas frentes, novos desafios, novas demandas. Muito bem. O nosso querido Basílio Dagnino, a quem também o Brasil deve muita coisa a ele, como você também, Basílio Dagnino, que está falando conosco do Rio de Janeiro, participação muito boa, muito grande, principalmente à frente da Fundação Nacional da Qualidade, na época, Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Ele faz a colocação aqui: o Ministério da Economia está desenvolvendo o PMCC. Como não aparece a ver clima no momento para um PBQP2, que é uma pena, já que o governo que patrocina o PMCC, seria possível do mesmo integração com o PBQP2, ou seja, um segundo movimento junto com o PMCC, na sua opinião? É possível? Não com a mesma cara do original, não é? Com todo o respeito pelo Dagnino, pela experiência dele, né? Um dos fundadores da Fundação Nacional da Qualidade, com uma vastíssima experiência na área, mas é como eu falei, não há mais espaço para programa brasileiro de qualidade e produtividade. A qualidade está travestida de outros nomes. O PMCC é um deles. Se você espremer, está lá a qualidade, amplamente. Correto, Né? correto. Então, eu acho que a gente tem que olhar para outros horizontes. A qualidade está aí. Temos patamares internacionais de qualidade? Não. Sim. Falta muito.
A economia é muito desigual. Lembra da magnífica imagem do Edmar Baixa sobre o Brasil? Que ele dizia que o Brasil era uma Belíndia. Sim. Tinha um pé na Índia e um pé na Bélgica. É isso. É assim a empresa brasileira. Tem empresas que estão no século passado, tem empresas que estão no século futuro. Né? Certo. O Ricardo Morilovski, Ferraz, ele faz uma colocação que está muito parecida com o que você acabou de falar. Ele diz assim, o setor industrial brasileiro estava acomodado antes da década de 90, correto. Em que grau a proteção governamental foi nociva para isso? E, no caso, hoje, ela continua sendo nociva? Olha, toda proteção, como elemento de estratégia, ela é válida, mas ela não pode ser infinita. Sim. Porque aí leva à acomodação. Sim. Veja o exemplo da indústria de informática. Uma lei de informática, se imaginava produzir tudo no Brasil, o que foi uma loucura, uma sandice, né? Provocou um enorme atraso na indústria brasileira, porque ficou privada daquilo que tinha mais moderno na área de automação industrial e não pegava aquilo que o Brasil se mostrou bom, software. A política de informática era só hardware. Né? Verdade. Então, a política de proteção ela é válida durante algum tempo. Sim. Né? Então, tem que se ter estratégia para pular fora dela assim que as condições exigirem. Né? E não foi isso. Né? A política de substituição de importações foi levada a um momento em que não era de jeito nenhum sustentável, que já estava trazendo malefício ao país e não benefício. Muito bem, o Maurício Sorrentino, ele faz uma colocação aqui. O possível acordo do livre comércio com a União Europeia poderia ressuscitar esse movimento da qualidade? Quando eu falo aqui movimento da qualidade, viu, para deixar bem claro, não importa se isso esteja transvestido com outras denominações, mas no fundo tem tudo aquilo que prega a gestão pela qualidade. Você acha que poderia pressionar para que esse movimento ressuscitasse? Sem dúvida nenhuma. A integração comercial, né, que em escala global, que foi imaginada na época da criação da OMC, em 95, hoje em dia é um sonho. Né? O protecionismo está recrudescendo, mas acontece que há os acordos regionais e subregionais. Né? Sim. Você tem o FTAA na América do Norte, né? Você tem a União Ásia-Pacífico. Né? Então, a integração Mercosul-União Europeia seria uma oportunidade de ouro, porque a lógica da integração comercial é reduzir a proteção tarifária até eliminar a proteção tarifária e colocar a livre competição, com base em competência técnica e atendimento a normas e regulamentos. Então, seria super saudável. Mas hoje, de sonho possível, já está meio sonho distante, por conta de uma série de circunstâncias que ocorreram nesse ínterim. Muito bem, é só para notificar aqui, viu? Você é uma pessoa muito querida na academia, porque nós temos aqui uma boa participação hoje, até da França, nós temos a Cris, sua colega lá da Academia Brasileira de Qualidade, fora os outros colegas seus, inclusive com o próprio presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo Guaranha, muita gente presente aqui para te escutar, Ferraz. Você é uma pessoa muito querida, parabéns aí, viu? Obrigado. O Carlos Cardoso, que foi um dos protagonistas do PROEX, que foi aquele programa Rodia que você conheceu, muito forte no Brasil na década de 90, ele disse que participou do IBQP, havia, infelizmente, um gap muito grande entre o discurso e a prática, muita política em detrimento da tecnicidade. Ele disse que é uma pena. Aconteceu realmente isso, na sua opinião? Aconteceu. Você veja que o próprio IBQP, ele estava sendo estruturado e não tinha sido lançado ainda, quando entrou como ministro da Indústria e Comércio o Alcides Tápias, que era do Bradesco, né? Sim. Bradesco não, Bamerindos, né?
E aí ele implantou o IBQP do Paraná, antes do IBQP nacional. Certo. E aí já criou uma situação um pouco delicada do ponto de vista político, né? Sim. A outra coisa é que houve um desvirtuamento. Você implantar técnica de produtividade é uma coisa bem mais difícil de implantar técnica de qualidade total. Verdade. Né? Então, não se conseguiu implementar gestão da produtividade. Né? Então, o próprio IBQT resvalou para o caminho mais fácil, gestão da qualidade. Né? Certo. Então, houve um certo desvirtuamento da função inicial. Muito bem. Mas mesmo com isso, fez muita coisa. Sim. Temos também aqui uma pergunta do Flávio, o Flávio Santos. O então presidente Collor deu todo o apoio ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Fez 4 reuniões com todos os ministros, cobrando planejamento e resultados, e participava os presidentes da VEG, se na época, se não me falha a memória, era o Egon, que depois passou a gestão para o seu filho Décio, né? Uhum. O Simes e o próprio Gerdau, na figura do Jorge Gerdau. Você acompanhou esse trabalho feito por esses três grandes líderes nacionais? Sim, eles foram membros do Comitê Nacional. O Comitê Nacional tinha representantes do governo e representantes da indústria, que eram esses três. Muito bem, está aqui presente também na nossa sala, viu, uma colega sua de Brasília, que inclusive... Querida Cosete. Então, a Cosete, ela é a líder da Aliança das Mulheres que Amam Brasília, esteve aqui conosco numa das lives. Para mim, eu considero a Cosete uma das maiores autoridades no Brasil que nós já tivemos sobre gestão de qualidade na educação. E ela coloca essa reflexão que você fez aí, dizendo que a realidade, infelizmente, é triste, mas é a realidade, essa questão da dificuldade que se tem para um programa como esse retornar, principalmente partindo de um governo federal. E parabeniza você pelas colocações. O PEGQ patrocinou uma missão de gestão da qualidade em educação nos Estados Unidos, da qual participamos Cosete e eu. Sim. E aquilo foi uma coisa que envolveu, basicamente, os dirigentes de escolas de Minas Gerais, porque havia um comprometimento da Secretaria de Educação de Minas Gerais com um programa de qualidade na educação, mas foi uma coisa também que teve um voo curto, né? Deixou muitas lições, foi uma experiência profundamente agradável e instrutiva, mas acabou não se desdobrando adequadamente. Certo. Conforme eu falei, a Cristina, ela, não sei qual é o fuso horário hoje lá da França, né? Mas ela está lá atenta a essa live e elogiando você aí pelas suas colocações, viu? E dizer que você realmente é uma pessoa muito querida na academia e por onde passa. Deixa eu ver mais eu acho que o Evandro Lorentes, que é uma pessoa que também tem uma profunda admiração por ele, né? Um trabalho imenso que ele fez, inclusive é o número 1, é o membro número 1 da Academia Brasileira da Qualidade, o Evandro Lorentes. Isso, exatamente. Ele está tentando encaminhar uma pergunta aí, está com uma certa dificuldade técnica. Eu gostaria que quem tiver aí na live no chat ajudasse o Evandro a enviar para o Reinaldo Ferraz a pergunta dele. Deixa eu ver outra pergunta mais aqui. Alguém quer fazer? Deixa eu ver. Não tem uma pergunta, mas tem uma que eu gostaria de fazer também, Reinaldo. Você fez colocações aí diversas falando que já não tem mais um ambiente propício no Brasil para ter um movimento como esse, um programa dessa envergadura, que foi um programa brasileiro de qualidade e produtividade. Mas se a gente quisesse sonhar alguma coisa parecida com isto, né? Não precisa ser exatamente isto. Parecida com isso, qual seria uma recomendação sua por onde a gente começar? E eu faço essa pergunta porque eu tive acesso ao livro da qualidade que está presente e disponível em PDF lá no site da Academia Brasileira da Qualidade. Inclusive, eu acho que eu coloquei no chat aí o link para as pessoas acessarem o livro da qualidade, que você fez a introdução desse livro.
depois teve a participação de outros membros da academia, principalmente o Eduardo Guaranha, e lá, para quem não sabe, tem toda a história do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, a história do próprio movimento da qualidade na década de 90, e tem lá várias recomendações para vários tipos de segmentos. Fazendo um resumo daquilo que está disponível hoje no site da Academia Brasileira da Qualidade, Reinaldo, o que você recomendaria que a gente quisesse fazer um movimento semelhante a esse no Brasil? Olha, o PBQP se caracterizou como um programa mobilizador. E ele teve o mérito de mobilizar toda a sociedade. Governo, indústria, né? A CNI teve um grande envolvimento, a academia se envolveu, muitas das entidades multiplicadoras do PEG que foram parte do meio acadêmico, enfim, todo mundo se envolveu. A imprensa apoiou, né? Então, agora, um programa mobilizador, a sociedade brasileira tem um grau de complexidade muito maior do que no início dos anos 90. Então, um programa de mobilização nacional, por exemplo, um programa nacional de mobilização, ele tem que ter a ideia-força. Qual é a ideia-força? Qual seria a ideia-força? Naquela época, foram duas. O carro brasileiro é uma carroça e depois compra o produto brasileiro porque é bom, não porque é brasileiro. Né? Então, qual é a ideia-força hoje? Né? Em meio a tantas demandas da política, tantos desacertos da política. Hoje em dia, a ideia-força hoje no Brasil é combate à pandemia. Percebe como você pode tracionar um programa de inovação e qualidade no combate à pandemia? Sim, né? Correto. Então, é isso, quer dizer, um programa de mobilização, mas tem que ter capacidade mobilizadora, ele pega uma ideia-força que esteja clamando num determinado momento da história e usa aquilo para puxar, para tracionar, para empurrar, né, um conjunto de ações coordenadas. Muito bem, Reinaldo. Volta a informar, né? Nós temos um site riquíssimo que eu fiz questão de voluntariamente fazer a divulgação nos meus principais canais, tanto o canal YouTube da ABQ, como também o próprio site, e lá tem disponível esse livro para quem quiser ter acesso. O livro está em PDF, chama-se O Livro da Qualidade, com a introdução feita pelo Reinaldo Ferraz, mostrando um pouco dessa história, e depois várias recomendações para vários segmentos, um livro muito importante, muito interessante, escrito com muito carinho, com muito profissionalismo pelos profissionais que são membros da ABQ, que inclusive está nos apoiando nesse evento. Muito feliz de ter participado, né? Foi uma experiência muito agradável para mim, puxar pela memória do PBQP, foi um daqueles instantes onde se criava. Né? Esse processo é muito interessante. Né? Eu participei, como eu falei, eu participei do processo de construção dos campi das universidades federais no Brasil, e nós fizemos um seminário, uma vez, um seminário internacional, e aí um arquiteto chileno participou, e aí ele deu uma aula sobre análise locacional, uma aula técnica maravilhosa. Aí, ao final, ele disse, mas tem um segredo mais. Um segredo que só um anjo pode lhes dizer. Um anjo que se chama talento e que mora em algum lugar entre o cérebro e o coração. Que bacana, hein? Que bacana. Reinaldo, mais uma vez, para quem não esteve na live logo no início, eu, particularmente, né, agradeço muito também a sua contribuição. A gente está falando aqui de pessoas, evidentemente, como o Osiris Silva, 90 anos, fez agora em janeiro. O professor Vargas, que é amigo pessoal seu, 93 anos. Mas eu, particularmente, sou muito agradecido a você, como brasileiro, como homem da qualidade, por tudo que você fez quando você estava no governo federal.
Sou um admirador muito grande seu desde aquela época, e tive o prazer de conhecê-lo depois. Você hoje é um membro da Academia Brasileira de Qualidade, com todo o mérito do mundo, não é? E vários colegas seus estão aqui na live te prestigiando, então eu queria mais uma vez agradecer esse compartilhamento do seu conhecimento, da sua experiência, a tranquilidade, a lucidez com que você fez as suas colocações,